Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli e por aqui você já sabe, a gente sempre tem um papo sobre temas atuais com a visão popular que é a marca do Brasil de Fato. Aproveito para deixar um grande abraço para você que nos acompanha pela Rádio Brasil de Fato, pelo YouTube ou pela Rede TVT. O assunto hoje é a qualidade da formação médica no Brasil. Um exame nacional revelou que 3 em cada 10 cursos de medicina tiveram um desempenho considerado insatisfatório e podem sofrer sanções do MEC. Os resultados acenderam um alerta sobre quem está sendo formado para cuidar da população e em que condições esse ensino tem acontecido. E aí muitos especialistas têm questionado, será que o problema está no desempenho dos estudantes ou num modelo de formação cada vez mais orientado para o lucro? E quais os impactos de tudo isso no nosso SUS e no acesso à saúde aqui no Brasil? Bom, para a gente responder essa e outras perguntas, vamos bater um papo mais aprofundado hoje e para isso eu recebo a Cristiane Lemos, que é integrante do SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, professora da Universidade Federal de Goiás e também doutora em Educação. Cristiane, muito bem-vinda, obrigada pela presença. Eu é que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então vamos lá, vamos começar falando do ENAMED. Cristiane, essa avaliação que foi criada no ano passado, 2025, bastante recente, e que trouxe esses dados que acabaram causando bastante preocupação na área da saúde, na área da educação. Queria que você falasse dessa avaliação, o que ela trouxe, né, de novo, e se é importante a gente ter uma prova, uma avaliação como essa no Brasil. Então, o Enamed é uma novidade, né, no contexto da avaliação dos cursos de medicina, porque trouxe uma avaliação individual, né, dos estudantes concluintes, mas já existiam avaliações anteriormente. A diferença é que essas outras avaliações elas tratavam de um contexto mais amplo, tipo estrutura, projeto pedagógico, entrava também a avaliação dos alunos, né? Então, o contexto da avaliação sempre existiu, mas o Enamed ele traz a novidade de focar muito no aluno concluinte. E os resultados, né, que a mídia divulgou bastante, nos preocupou bastante, trouxe uma realidade que a gente até já sabia, mas que com essa prova, por mais que uma avaliação tenha os seus limites, né, ela não é perfeita, ela acaba trazendo um pouco desse cenário que já nos preocupava, que é o contexto da educação médica no Brasil, da formação médica. Historicamente, essa é uma preocupação, mas o que tem de novo nesses últimos anos é uma grande ampliação dos cursos, né? Quando eu formei em 96, eu me lembro que passar por um curso de medicina era muito difícil. A gente tinha muitos poucos cursos. E hoje sabemos que todos os estados têm municípios que têm muito mais de um curso, né? Eles se proliferaram muito. E um dado alarmante que proliferou de forma privada. Uhum. E aí, ainda falando um pouco da prova, Cristiane, o MEC disse que vai dar sanções, né, para as faculdades que tiveram essas notas insatisfatórias. Como que você avalia isso também? Isso realmente pode ter impacto, né, o impacto que a gente espera, que é uma formação melhor? Você acabou de falar do aumento das faculdades privadas, que hoje é o maior nicho, né, das faculdades de medicina, que aumentaram numa velocidade muito rápida, e o que a gente está vendo é que a maior parte dessas faculdades privadas, inclusive, são as que têm as piores notas, né, uma nota de 1 a 5, a gente tem ali essas notas insatisfatórias são entre 1 e 2, então, além das faculdades privadas, que fazem parte desse bolo de faculdades que receberam notas ruins, né, insatisfatórias, tem também as municipais, enfim, tem várias faculdades aí que foram criadas em todo esse meio. Então, queria que você explicasse para a gente sobre essas sanções, né? Algumas delas a proibição de receber novos alunos, de aumentar vagas para os próximos vestibulares. Isso pode ser efetivo para melhorar um pouco essa situação que a gente viu revelada pelos testes? Olha, eu creio que o Enamed ele vem, né, nesse governo. Eu creio que ele é importante, porque ele acaba trazendo para o debate essa discussão da formação médica. Mas eu creio que, obviamente, não é
o caminho para se resolver, porque se individualiza, né? Coloca muito no estudante, a qualidade do estudante que está se formando, e eu até escrevi sobre isso, né? Esse cenário ele tem múltiplas camadas. Eu gosto de comparar com iceberg. Você não pode ver só a ponta do iceberg. Tem muita questão estrutural envolvida aí na questão da formação médica. Então, eu creio que o Enamed, o governo, ele, desde 2014, 2013, teve mais médicos e começou essa ideia de ampliar cursos de medicina. E a partir daí nós tivemos um grande número, né, de cursos, a maioria privada, uma pequena porcentagem pública, mas eu devo dizer também que as públicas que são consideradas públicas municipais e que estranhamente cobram mensalidade também foram muito mal avaliadas. Quer dizer que as vagas no setor público mesmo, da Universidade Federal e Estadual, quase que não existiram desde esse momento, né? E a ideia também que era de interiorizar, né? Nós sabemos que já tínhamos um grande número de médicos, mas muito centrados nas regiões Sudeste, Sul, e faltam médicos nas outras regiões. Mas também essa ampliação de vagas não tem contribuído para resolver isso. Então, eu penso que é importante analisar esse processo do Enamed. Assim, o governo precisa fazer algo, né, por causa dessa grande proliferação, mas estranhamente, ou de outra forma, nós temos que nos perguntar por que esses cursos se ampliaram tanto. Hoje nós temos mais faculdades que a China e que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos com uma proporção de população com muito melhor poder aquisitivo, nós só perdemos para a Índia em número de faculdades de medicina. Então, a pergunta é, nós estamos formando, né, aumentando o número de faculdades de medicina para atender quem? A população ou para atender um nicho mercadológico que lucra com essas faculdades de medicina, que sabemos que são caríssimas, né? Elas têm um negócio muito atrativo, porque os estudantes de medicina veem no curso de medicina uma possibilidade de ascensão social, e, como se diz, abrir uma faculdade de medicina é certeza que vai dar certo, porque vai atrair muitas pessoas. Então, a minha questão o Enamed ele colabora para trazer essa problemática da expansão de cursos aceleradíssima, para a gente questionar essa questão da educação médica, né? Saúde ou mercadoria é uma problematização que a gente tem que fazer, mas obviamente que somente uma avaliação individual, creio que não resolva o problema, que é muito mais denso e estrutural. Inclusive, Cristiane, eu fico me perguntando aqui se esses resultados eles podem ser de alguma forma maquiados. Vamos dizer o seguinte, como as faculdades vão sofrer sanções, e você já falou que tem a questão do lucro, elas querem trazer os estudantes, elas precisam mostrar que a nota delas é uma nota boa. Então, existem formas, né, de você preparar os estudantes para fazer bem uma prova, mas isso significa necessariamente que eles estarão preparados para serem médicos e atuarem? Já tem uma movimentação das universidades, eu estava lendo uma reportagem do Globo, falando sobre alguns especialistas que já têm sido procurados pelas faculdades privadas para fazer esse preparo para o Enamed, ou seja, a gente não está pensando em preparar o estudante justamente para ser um bom médico, para atender a população, mas sim para ir bem numa prova, para poder mostrar que tem uma boa nota e atrair mais estudantes. Isso também pode ser um problema nisso tudo, né? Pensando na prova. Isso pode ser um problema, né? Eu sou professora, sou doutora em educação, eu trabalho na área de saúde coletiva e já trabalhei em cursos de odonto, de medicina, de biomedicina, e presenciei isso. A universidade, à medida que ela sabe que vai ser avaliada, ela acaba se preparando para essa avaliação, ela se maqueia, né? Na época do ENAD, né, que, por exemplo, era importante ter doutores no curso, as faculdades contratam muitos doutores, depois que passa a avaliação, eles demitem, né? Então, pode-se criar essa lógica de treinamento para a prova do ENAD, né? Eu dei uma olhada na prova, é uma prova que se assemelha muito à prova de residência, é uma prova que é muito focada na questão de aplicabilidade, de compreensão clínica, né? Ela se assemelha muito às provas de residência,
né? Mas isso, assim como tem cursinhos para residência, também pode-se fazer os cursinhos para serem bem avaliados, né? E eu até tenho uma informação também, que eu andei ouvindo bastante sobre isso, que eu ouvi estudantes, ouvi pessoas de direita, de esquerda, que traziam sobre isso. Temos uma associação, né, de universidades privadas, e elas tentaram vetar a publicação dessas notas, né, porque elas sabiam que essas notas seriam como scores, né, para os estudantes avaliarem se querem fazer o curso ou não. Então, eles tentaram na justiça mais de uma vez e não conseguiram, e acabou que o resultado foi evidenciado. Você falou das faculdades públicas e privadas, que é um tema também importante da gente falar. As faculdades públicas, elas tiveram notas altas, a maior parte das bem avaliadas estão entre as faculdades públicas, ou seja, ainda tem muita diferença hoje nos cursos de medicina entre as faculdades públicas e privadas, ainda que as privadas cobrem mensalidades muito altas. Do que a gente está falando aqui? A gente está falando de mensalidades que compensam ali o curso, ou, de novo, uma questão mercadológica. Queria que você fizesse esses dois aspectos, né? Por que as faculdades públicas ainda são as principais, os principais centros de referência, e por que as privadas não estão conseguindo atingir esse nível de qualidade, apesar das mensalidades caríssimas? Eu gosto muito dessa pergunta porque eu sou uma militante em defesa da universidade pública. E não é por simples escolha. Na Constituição está garantido o direito ao ensino superior público, né? O privado deveria ser um complementar. O que a gente está vendo na prática é o inverso. E por que as universidades públicas, com exceção das municipais, né? Que são ditas públicas, mas cobram mensalidades. Inclusive, isso também está no STF, isso também está sendo problematizado, né? Como é que uma universidade pode ser pública e cobrar? E também essas universidades públicas municipais foram muito mal avaliadas. Aqui em Goiás mesmo existem várias que tiveram nota 1 ou 2, né? Bem abaixo dos 60, que era o score mínimo. Então, o que eu quero te dizer é que a universidade pública no Brasil, ela é responsável por mais de 90% das pesquisas, né? Nós não trabalhamos só com ensino, nós trabalhamos com ensino, pesquisa e extensão. E isso faz muita diferença, né? Num processo de formação reflexivo, crítico, que está antenado com as diretrizes curriculares do ensino de medicina. Um enfoque dessas diretrizes, por exemplo, não é formar um médico só para atender a doença, é formar um médico que compreenda o sistema único de saúde desse país, no qual as pessoas pensam, né, quando pensam na medicina, talvez, não quero trabalhar no SUS. Mas é bom que saibam que de cada 10 brasileiros, 7,5 depende do Sistema Único de Saúde, de forma total, porque todo mundo no Brasil usa o SUS de forma direta ou indireta, né? Todo brasileiro usa o SUS. Então, é interessante esse resultado, porque eu tenho uma olhada na prova, como eu disse, também tiveram questões de saúde pública. Eu não, na minha lógica, que é uma lógica, eu trabalho num grupo de pesquisa que tem como referência uma educação médica que seja crítica, focada na saúde coletiva e não na saúde pública institucionalizada, que é diferente. A saúde coletiva, ela entende saúde para além dessa lógica da doença, para além da lógica cultural, mas entende saúde de uma forma estrutural, ou seja, saúde tem relação com o modo de produção que a gente vive, o modo de produção econômica. Se a gente vive num neoliberalismo, onde o desemprego se amplia, onde a flexibilidade, né, do mercado, até no curso aí de medicina a gente está vendo isso, quer dizer que isso afeta a nossa saúde. E estudar para medicina não é só estudar técnicas clínicas e cirúrgicas, mas também entender essa estrutura que tem relação com o processo de saúde e doença. Então, eu creio que as públicas, elas não estão ainda nessa filosofia, que é uma filosofia que eu acredito, que eu defendo, que eu pesquiso, que eu acho fundamental para a formação médica no Brasil, mas elas estão mais próximas do que as privadas, que muitas vezes não têm estrutura, não tem um hospital de atendimento. Então, nas entrevistas que eu tenho ouvido de grandes referências da medicina, o que eles têm percebido que depois de 2015 chegam os concluintes, né, para dentro do hospital, que não sabem fazer manobras, que não passaram por uma residência, até porque
ampliou-se as vagas dos cursos de medicina, mas não ampliou as vagas de residência. Então, muitos desses alunos que saem de faculdades privadas, que não têm nenhum convênio com o hospital, que não praticaram, que não exerceram as técnicas que eles precisam fazer ali numa emergência, por exemplo, eles não sabem. Então, eles vão a praticar, quer dizer, eles vão fazer a prática depois que formam, colocando a nossa saúde em muito risco, né? Eles vão usar, como se diz, o campo da prática é o campo do trabalho. E isso deveria ter acontecido lá na universidade. Pois é, e existe há um tempo já, né, essa narrativa de que faltam médicos no Brasil, principalmente quando a gente vai para os interiores, não é à toa que você mesmo falou que o foco era trazer mais universidades para os interiores, mas mesmo assim a gente vê dificuldade de contratação no SUS, porque muitos médicos justamente têm essa visão da medicina como ascensão social e não como um serviço prestado à população. E aí, Cristiane, eu te pergunto, realmente faltam médicos no Brasil que justifique essa quantidade de faculdades privadas e até municipais que aumentam, né? Essa quantidade que aumenta a cada dia, sem dar conta de tudo isso que você falou, que precisa garantir para formar um bom médico? Por um tempo, com certeza, faltavam médicos no Brasil, principalmente para atender no SUS. Eu me lembro que eu trabalhava em Anápolis, aqui no interior, e a estratégia saúde da família, né, que é uma área da atenção primária do SUS, sempre tinha falta de médico, porque acabava que ali tinha muita ainda residência, porque na residência o médico recebe. Então era difícil conseguir médicos, mas com essa grande expansão, com certeza não é o problema de número de médicos mais que está sendo uma problemática aqui no Brasil, né? Ainda há problemas de regionalização. Por quê? Para atrair médicos para essas regiões, né, que eu disse que tem uma menor densidade, né, do número de médicos, não basta formar, né, precisa também ter atrativos, né, tem que ter estrutura, né, tem que ter salários, tem que ter alguns atrativos a mais. Não é à toa que, acho que você se lembra, quando se fez o Mais Médicos, o primeiro edital foi para médicos brasileiros. Mas naquele momento, não é porque faltava médico brasileiro, não foi atrativo para esse médico brasileiro trabalhar no Mais Médicos. E acabou tendo toda uma polêmica de chamar médicos de Cuba, né? E interessante, assim, eu quero dizer, né, gente, como é professor dessa área de saúde coletivas, nós sabemos que o Mais Médico foi importante, porque teve municípios, teve locais que nunca tinha visto o rosto de um médico. A gente não pode deixar de mostrar a importância disso. É claro que houve críticas, né? Porque não bastava fazer um mais médicos. O que está faltando, eu creio que no Brasil, e é difícil, né? A gente precisa de uma política de Estado e não de governo que olhe seriamente para essa questão da formação médica. Por que nos preocupa tanto, né? Por que isso sai do âmbito da academia, do âmbito do especialista? Essa semana eu tive que ir numa emergência. Eu tive uma dor aqui em casa, eu não sabia o que era, eu tive medo de ser uma apendicite. E fui no hospital aqui perto, e tinha uma jovem me atendendo. E eu fiquei com medo. Falei, gente, será que essa menina é daquelas faculdades de nota ruim? Para você ver, eu que consigo analisar isso de forma estrutural. Quando eu preciso ali na hora imediata. Então, quando eu saí, eu olhei a receita, já pesquisei onde que ela formou. E eu acho que todo mundo agora vai passar por isso, né? Todo mundo agora vai ficar preocupado. Eu estou sendo atendido por alguém que fez uma boa formação, que trabalhou com ensino, pesquisa e extensão, que teve práticas, né? Que não teve só conteúdos. Então, eu creio que não é mais problema de falta de número, mas é problema de organização, que nem mesmo esses editais de abertura de curso, que tentou lidar com essa questão, não conseguiu, porque essa questão muitas vezes é política. Então, você vai ver que estados, né, por exemplo, São Paulo, tem um grande número de cursos, né, e foram criando cursos mais recentemente. Era um estado que aparentemente não precisaria mais criar cursos. Então, a lógica não é essa lógica saúde, necessidade, né? A lógica é mercadológica, e isso envolve questões políticas, isso envolve lobby, isso envolve grandes aglomerados, né, de interesses econômicos relacionados a essa lógica da educação médica que é tão lucrativa.
Você tem um artigo sobre esse tema, Cristiane, onde vocês deixam um questionamento, né? Você é uma das autoras, em que a pergunta deixa de ser onde faltam médicos e passa a ser quem lucra com a formação médica. Você acabou de dar uma pista aí pra gente sobre quem está lucrando com esse mercado. Queria que você aprofundasse hoje como funcionam esses grandes conglomerados que têm essas faculdades e acaba lucrando com a formação de médicos no Brasil. Então, esse é um cenário que está um pouco aí para baixo do iceberg, né? Depois eu acho que a gente pode até discutir isso muito, tá em discussão aí no Senado um projeto para criar tipo uma OAB dos médicos, né? Porque não se entende essa questão estrutural de quem que está conduzindo essa ampliação de cursos de medicina. E essa questão desses conglomerados, que tem até ligações internacionais, não é só ganhar ali com o estudante, com a mensalidade, eles também estão na Bolsa de Valores, né? Eles lidam com outras formas de lucros que saem da lógica ali imediata do lucro que a própria universidade ou faculdade ou curso de medicina propõe, né? E eu digo assim, quando eu falo do iceberg, eu falo que isso tem várias camadas, porque a questão, eu queria dizer assim, eu que sou da saúde coletiva, nós temos algo muito importante no Brasil a partir da década de 70. Nós conseguimos, eu falo nós porque eu ainda era bebê, mas eu estou nesse coletivo de luta que o SEBS representa isso, né? Que é o movimento da reforma sanitária brasileira. E ali na década de 70, nós tivemos um Sérgio Aroco, um médico, que é muito importante na história do SUS, da saúde coletiva brasileira, onde ele vai estudar a educação médica, a formação médica, para você ver que essa preocupação, né, de formar para o lucro ou não já existia. Então, ali ele já vai fazer uma tese de doutorado e vai já questionar o grande enfoque da formação liberal do ensino de medicina, que às vezes vem com umas propostas de medicina preventivista, humanizada, mas ele falava, olha, isso são só fachadas para mostrar que a medicina continua tão liberal quanto. Então, eu estou querendo dizer assim, para além desses conglomerados que lucram com a medicina, muitas vezes o que atrai esses estudantes não é ser um bom médico, ou a medicina por amor, igual eles fazem tem todo aquele, na hora da formatura, né, eu esqueci o nome exato, é Tratado de Hipócrates, sei lá, eles leem, falam que vai fazer uma medicina, né, com cuidado, com lealdade, mas a gente sabe que não é exatamente isso. Então, infelizmente, a questão que nós lutamos no movimento da reforma sanitária, que saúde não é mercadoria, saúde é direito, saúde por que ela é direito? Por que ela não é um bem privado? Porque ela nos traz dignidade humana. Se eu tiver com dor de dente aqui, eu não consigo vir aqui dar essa entrevista para você. Então, eu não posso escolher se eu vou comprar o meu tratamento de dor de dente ou não. Parece que é muito estranho essa lógica de saúde que não é mercadoria, mas eu acho que o que temos de mais lindo no Brasil é isso. E por isso que eu me interesso por essa discussão da educação médica, e por isso que eu me interesso pelo ENAMED, né? Porque ele acaba trazendo essa grande lógica que é o dinheiro. Ninguém quer chegar no médico e pensar, eu sou uma coisa minha saúde vale dinheiro, a gente quer ser tratado como pessoa, como ser humano, com dignidade. E essa é uma grande problemática na formação médica, que tem essa camada, desde do campo ali, da singularidade ali, do que está sendo formado, muitas vezes com enfoque em doenças, né, para além dessa falta de qualidade, mas também dessa lógica que não entende que saúde, pelo menos aqui no Brasil, é um direito de dignidade humana. E a formação médica, ela tem que estar focada nisso. Mas se eu pago a média das mensalidades de curso de medicina vai de 7 até 15 mil, e parece que tem alguns cursos que é mais de 15 mil reais. Se eu gasto isso, né, por 6 anos, fora todos os outros gastos com livros, com estadia, né, quando que eu vou conseguir pensar que saúde não é mercadoria? E se a maioria dessas nossas universidades são privadas e só está se ampliando faculdades privadas, quer dizer que isso é uma grande facada na essência de um sistema único de saúde, que é orgulho para nós. Sabemos que um país da dimensão que é o Brasil, né,
poucos países no mundo têm um sistema universal como o nosso. Ah, ele tem defeito, ele tem problemas? Tem, e por isso que nós estamos na luta. Porque sendo saúde mercadoria, resistir a isso demanda luta política, demanda resistência. E aí também tem várias facetas. Meu grupo de estudo, né, que chama GEPETS, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Trabalho e Saúde, dedica a entender essa questão da mercantilização do ensino de medicina e de todas as áreas da saúde, porque a gente está falando de medicina aqui, mas sabemos que isso não é específico da área de medicina. Pois é. Você puxou no começo da sua resposta, Cristiane, um fio que eu acho legal a gente aprofundar, que é a questão da OAB da medicina. Só para contextualizar quem está em casa, é um PL que foi votado, né, que está para ser votado, na verdade ele precisa ser votado no Senado e na Câmara, e que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, e aí os médicos recém-formados precisariam fazer esse exame para tirar o CRM e assim poder exercer a profissão, na mesma lógica da prova da OAB que os advogados já fazem. E aí queria que você aprofundasse nisso. A princípio parece uma solução importante, porque a gente está falando aqui, eu não quero ser atendido por um médico ruim, e aí esse médico passou no Profimed, caso ele seja instituído no país, e aí você tem ali, será que a gente tem uma garantia que esse médico realmente ele está em acordo com todos esses princípios que você disse, da saúde como direito? Me conta um pouco como que está essa mobilização, quem que está a favor, quem que está contra isso também, para a gente entender as complexidades também dessa questão. Então, essa questão também é fundamental. Eu estou rindo aqui, porque aqui em casa já deu debate, né? Particularmente, eu sou contra esse Profimed, que é esse tipo exame da OAB da medicina. E por que eu sou contra? No meu senso comum, eu deveria ser a favor, porque eu não fiquei com medo de ir na emergência. Talvez uma OAB da medicina resolvesse esse problema, né? Esse Profimed. E eu ouvi diversas pessoas, diversas entrevistas sobre, né? Ele foi criado por um deputado, senador do Partido Liberal. Isso está gerando divergências. Tem gente defendendo o Enamed ao invés do Profimed. O Profimed tem uma problemática, porque quem está querendo gerir o Profimed é o Conselho Federal de Medicina, e a gente sabe que o Conselho Federal de Medicina não está sendo neutro politicamente nos últimos tempos. A gente lembra da pandemia, qual foi o papel do CFO. Estranhamente, né, ele não teve uma conduta científica. Então, o Profimed acaba trazendo reflexões e debates, porque parece que em primeira mão, já que tem tanto aluno ruim, por que não cria-se um Profimed? Mas, interessantemente, eu ouvi pessoas de diferentes vertentes questionando esse Profimed, porque, olha, o Profimed acaba colocando no aluno, né, mal formado, a responsabilidade. Então, eu ouvi uma das reflexões a seguinte: olha, a pessoa paga 6 anos de curso de medicina, sei lá, 12 mil reais, não vamos falar que é o mais caro nem o mais barato. O pai investiu, acreditou, né, que estava colocando uma universidade, o sonho, toda vez que alguém fala, meu filho passou na medicina, o olhinho da gente brilha, né? E aí ele termina e não passa nesse curso de OAB. Pelo que eu li, ele pode até atuar em questões que não sejam da prática, né? Questões mais técnicas. Mas como que vai ser isso, né? Essa pessoa que investiu tudo isso, acreditou que estava entrando numa faculdade até então minimamente estruturada, porque o Estado tem que garantir isso, né? Isso não é uma questão assim de quando há uma autorização para a abertura de um curso, obviamente tem que ter as mínimas condições de formação. Então, é isso que está acontecendo, né? Muita gente defendendo isto, mas várias problemáticas envolvidas, porque acaba que naturaliza isso que a gente estava discutindo antes, toda essa questão da mercantilização da educação médica. Quer dizer, então pode continuar abrindo faculdade ruim, de péssima qualidade, não precisa fechar vagas, porque depois vai ter uma AB e os bons vão conseguir sobreviver e os maus que fiquem no prejuízo. Então, as grandes empresas continuam lucrando, o Estado não assume o seu papel nesse processo de estruturação da educação médica, e quem vai levar o prejuízo é esse aluno,
Alguém que debateu comigo, mas ele que quis entrar. Eu falei, não, muitos pais não imaginam isso, não. Muitos pais vão pagar ou vão se endividar via FIES, né? Para poder. É um sonho vendido, é o sonho de ser médico, de ser poderoso nessa sociedade. Então, é uma questão muito complicada. Penso eu que uma solução seria buscar as boas cabeças que trabalham com a educação médica e pensar como resolver esse problema, porque nós temos um grande problema. Aquela nota 1 ou 2, por mais que o exame de avaliação não seja perfeito, ela traz algumas nuances do que mais de 13 mil médicos vão ser jogados no mercado sem o mínimo conhecimento em medicina. E isso é muito arriscado. Até porque a gente tem visto na prática, né? Esses dias, uma criança recebeu adrenalina, ela entrou rindo no consultório e saiu morta. Eu ouvi outra história também sobre o SAMU, que uma médica chegou e diagnosticou que a pessoa já estava morta, e outro médico que percebeu que não. E as nossas vidas, né? Agora, é muito interessante essa discussão, porque tem gente que naturaliza, não, é isso que essa professora está falando, é só filosofia, é só. Mas, gente, quando é a nossa saúde, a gente nunca vai aceitar que ela seja mercadoria. E é esse debate que a gente está tendo aqui. Esse debate entra nesse campo filosófico, se a nossa saúde é direito de dignidade humana ou se é mercadoria. E por isso que esse debate precisa ser acompanhado e precisa ser muito bem refletido e buscar boas cabeças para pensar nas soluções, porque as soluções não são fáceis. As soluções demandam fechar cursos de medicina. E politicamente, isso não é tão tranquilo. Isso envolve favores entre prefeituras, votos, entre dinheiro que prefeitura ganha. Isso dá poder. Um curso de medicina numa cidadezinha dá todo um status para a cidade. Então, não é um problema tranquilo de se resolver. Pois é, você trouxe casos muito concretos aí. A gente já começa a sentir no dia a dia os efeitos dessa má formação médica. E aí você também falou da questão do Estado. Cristiane, queria que você falasse um pouco mais. O Estado, ele, de certa forma, ele funciona também como um financiador indireto ali. Você citou o FIES, o ProUni, que são medidas importantíssimas para a inclusão de pessoas nas universidades, para além do ensino público, mas, de certa forma, também financiam essas faculdades privadas que estão se proliferando. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa contradição também, né? Qual que é o papel do Estado, ainda mais a gente pensando num governo mais progressista como a gente tem hoje, quais medidas, qual o nível de atenção realmente que o Estado precisa dar a essa situação que você já falou. É bem complexa, envolve muitas questões políticas. A gente está em ano de eleição e qualquer medida nesse sentido poderiam ter impactos bem negativos. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso. Esse ponto também, eu acho que esses pontos que você está trazendo são muito importantes. E eu estava até buscando aqui, porque eu não estou com a memória muito boa, mas alguém se preocupou, acho que uma pesquisa aí do pessoal da UOL, para saber qual que era a relação dessas faculdades mal avaliadas e das bolsas dos FIES, né? E é bastante alta, parece que tem uma faculdade em Minas Gerais, não sei se é Juiz de Fora, agora eu não estou recordando de cabeça, que 60% das vagas são FIES, né? Quer dizer, é um dinheiro público que está indo para um curso extremamente mal avaliado e que vai formar pessoas que não estão com uma formação adequada e utilizando o dinheiro público. E por que isso é tão problemático? E também é algo que me afeta, sabe? Eu sou professora de universidade pública e defendo uma universidade pública. Então, se eu sou contrário ao FIES, fica parecendo, mas você tá. Universidade pública é só para elite, o FIES acaba permitindo que pessoas, né? É um programa criado lá no governo do FHC que até hoje existe, né? E acabou que permitiu que várias pessoas tivessem acesso. Né? Então é algo realmente super delicado. Mas a pergunta né? Enquanto a universidade pública está sendo precarizada, diminuiu-se os concursos, falta verba, às vezes, para pagar a luz. Eu estou aqui na Universidade Federal de Goiás, muitas vezes chega, não vai ter dinheiro para pagar todas as contas. A gente está vendo os laboratórios
que vai se perdendo, falta bolsas, a gente tem que tirar do nosso bolso para a nossa qualificação. Muitas vezes a gente começa a se organizar para fazer uma greve para aumentar salário, e a pessoa, mas já ganha tão bem, professor de ensino superior. Mas essas pessoas se esquecem que um professor da universidade pública, eu tinha esquecido até de falar isso, ele é predominantemente doutor, né? Nós temos que fazer uma graduação, que é 4, 5, 6 anos. Depois nós precisamos fazer uma especialização, 1 ou 2 anos. Depois o mestrado, mais 2 anos. Depois o doutorado, mais 4 anos. Nós temos uma qualificação ampla. E quando a gente entra na universidade, nós continuamos, temos que produzir artigos, então nós temos que pagar revistas para publicação internacional, porque nós não temos verbas, a gente tem que pagar para se qualificar, para ir para outro país, para internacionalizar nossa pesquisa, que não tem bolsa para todo mundo. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui, que para mim, outra questão essencial vai ter que ser pensar nesse FIES e no ProUni. O ProUni tem outro modelo, né? Ele não tem esse sistema que o FIES acaba endividando futuramente a pessoa que vai utilizá-lo, mas vai ter que ser repensado. Como é que o dinheiro público está sendo investido em universidades privadas de baixa qualidade, enriquecendo empresários? Quer dizer que a gente está repassando o dinheiro do público para o privado, e a universidade pública, que está sendo bem avaliada, que está, como se diz, formando melhores médicos no Brasil, está sendo cada vez mais precarizado e subfinanciado. Então, para mim, esse ponto é outro ponto que essa equipe que eu estou imaginando aqui, né, qualificada, vai ter que refletir. E creio que não pode ser só de um partido, né? Eu creio que, por ser, eu sei que o que eu vou falar aqui talvez é um pouco ilusório, né? Será que é possível unir pessoas de diferentes frentes para pensar nessa formação médica, nesse modelo que está tão problemático, precarizado e que está trazendo risco real para a vida dos brasileiros e brasileiras, né? Tem uma outra questão, Cristiane, que eu tenho acompanhado, que está relacionada com isso, que é a própria condição de trabalho dos médicos. A gente tem mais médicos sendo formados, você falou aí da questão do ProUni e do FIES, que acaba atingindo uma população de classe mais baixa, né, que não está nas elites, que a gente sabe que pagam 15 mil de mensalidade numa faculdade, né, que pagam, mas tem ali um financiamento. E essas pessoas também chegam no mercado que está cada vez mais, vamos dizer, saturado, mas não só, precarizado, condições muito precárias, né, de trabalho, enfim. Isso também é uma preocupação. Hoje tem muita gente dizendo que não vale mais a pena se formar médico, porque o mercado está muito cheio de gente, mas ao mesmo tempo a gente vê que essas pessoas não estão bem distribuídas em todo o território. Então, como olhar também para essa questão trabalhista mesmo, porque são trabalhadores, a gente não está falando só de pessoas da elite que se formam em medicina, é um trabalho extremamente importante para a nossa sociedade, e muita gente tem passado também essa dificuldade. Ao chegar no mercado, encontra más condições de trabalho, enfim, dificuldade de encontrar vagas. Como que você avalia isso e como isso também está relacionado com tudo isso que a gente está conversando aqui? A gente vive no sistema, né, no sistema atual do capitalismo que chamamos neoliberalismo, né, e que alterou também a lógica do modo de produção, que a gente chama que é toyotista, né? Antigamente existia o Fordismo. E esse toyotismo, né, que é inspirado numa fábrica da Toyota lá no Japão, acabou trazendo uma lógica seguinte: olha, aqui a gente consegue lucro, mas não é mais como aquele modelo fordista do welfare state que predominou até a década de 70, né? Que dava lucro para o capitalismo, mas que o trabalhador ainda tinha direitos, né? Ele tinha direito a uma creche, ele tinha direito a uma previdência, ele tinha direito a um seguro-desemprego. Isso, quem conhece um pouco ali a história da Margaret Thatcher na Inglaterra, que é conhecido como a Dama de Ferro, porque instaurou, né? Foi quem instaurou lá na Inglaterra esse modelo neoliberal, foi um dos primeiros países a instaurar isso. Onde que ela entendeu que poderia conseguir frear aqueles movimentos de resistência que existiam na Inglaterra, porque lá o movimento trabalhista fazia greve, exigia maiores salários, exigia maior direito. Ela foi exatamente na questão de flexibilizar as relações de trabalho, né? Tirar o poder do sindicato. Porque na Inglaterra, uma greve já fez derrubar primeiro-ministro, uma greve lá dos carvoeiros, né? Então,
o neoliberalismo ele se firma em quê? Eu retiro o direito dos trabalhadores e eles, não tendo estabilidade, não tendo direitos, eles vão ficar mais vulneráveis às necessidades que eu, dono da empresa ou do mercado, exijo. E isso a gente chama de que também acaba atingindo aí os cursos, os médicos formados e médicas, de uberização, né? O Ricardo Antunes é uma pessoa que discute, porque a pessoa pensa que é só o Uber, o iFood, que é aquela pessoa que trabalha por. Ele é o empresário dele mesmo, e que ele, se ele se machucar, se ele tiver qualquer problema, o iFood nem o Uber não tem nenhum problema, não tem nenhuma responsabilidade com a saúde dele. Então, é ele por ele, e ele tem que torcer para estar saudável o tempo todo e poder continuar sobrevivendo. E a gente sabe que na prática isso não é possível, né? E é interessante que essa uberização vai também para o campo da medicina. Então, numa das entrevistas que eu estava ouvindo, alguém estava lembrando isso, que a maioria dos médicos hoje vive por contratos de PJ, eles são tipo uma empresa. E aí também vulnerabiliza e precariza esse médico que pagou tão alto para ter ascensão social. Aí eu queria trazer só alguns dados. Eu não sou muito boa de números, não, eu vou lembrar mais ou menos, mas eu tenho uma aluna de medicina que estava estudando exatamente essa questão do glamour, e ela estava nos plantões, ela era plantonista. E ela trouxe um dado meio assustador, que em torno da faixa etária de 30 a 45 anos, uma boa porcentagem, não sei se é 60%, eu não vou lembrar agora exatamente, trabalhava 80 horas por semana. É possível trabalhar 80 horas por semana? Então, a pessoa tem que trabalhar o dia todo e a noite toda. Pensa o que isso, dos 35 aos 45 anos, então a maioria trabalhava 80 horas. Por que trabalha 80 horas? Para manter o glamour, né? Para ter um salário alto. Só que isso vai afetar o quê? Na saúde mental. Então, não é. A gente já sabe que na medicina tem altas taxas de suicídio, né? Grandes problemas de saúde mental. Então, quer dizer, onde que está o glamour, né? Dessa promessa que se faz, que se vende, que você vai ser um médico ou médica com alto glamour, né? Com alta, uma grande referência na sociedade em termos econômicos, só que na prática essa questão da precarização, da uberização, da pejotização está se ampliando cada vez mais. Isso é ruim para o paciente também, porque agora eu sou uma empresa, não é mais, não tem aquela questão mais do vínculo. Então, eu tenho aqui alunos que vai trabalhar lá em Manaus, sai de Goiânia e vai trabalhar lá em São Paulo, porque está pagando melhor o plantão. E só para finalizar essa questão, que eu acho ela importante, essa questão da proletarização dos médicos e médicas, ela não é recente. Na década de 70, uma outra grande teórica do nosso campo, que é a Cecília Donangelo, uma socióloga, que também vai ser uma das fundadoras da saúde coletiva, ela faz dois livros, né, dois grandes trabalhos científicos mostrando que ali naquele momento já estava o médico caindo nesse. O médico não era elite, o médico era classe trabalhadora. É difícil falar isso para o médico, uma médica. Você não é da elite, você é classe trabalhadora. Você só vai ser da elite se você for dona do seu meio de produção, ou seja, se você é dono de um hospital, de uma empresa, ou se você contrata médicos. Caso contrário, você também, mesmo ganhando um pouco mais do que outros profissionais, ainda está susceptível a essas questões da classe proletária. Então, esse é um debate também interessantíssimo. E nesses debates, eu estou gostando da entrevista aqui, que eu ouvi 8 ou 9 entrevistas, mas ninguém traz essas questões que a gente está trazendo aqui. Né? Fica muito naquela outra superficialidade. Né? Ninguém discute essa questão da formação médica de forma mais aprofundada. Que bom que a gente conseguiu fazer isso hoje, né, Cristiane? Para entender um tema que é complexo, que afeta diretamente as nossas vidas. É isso, todo mundo precisa de médico, todo mundo precisa de saúde. E o que a gente quer é uma saúde, como você falou, né, que não seja voltada para essa lógica do lucro, que seja mais humana e que de fato atenda às necessidades da população. Quero te agradecer pela nossa conversa hoje. Muito obrigada pela participação, Cristiane. Deu para a gente entender bastante em profundidade esse cenário que é tão complicado. Obrigada, viu? Obrigada também. E eu acho que a última fala é a seguinte: não é um problema fácil porque é estrutural. Então,
Vai demandar muita organização e luta e reflexões e articulações, tanto no plano popular, já que você destacou, mas também nos planos, né, de tentar barrar essa lógica do lucro que está articulada lá dentro do nosso Congresso. É isso, muito obrigada. E assim a gente Abraço. encerra o nosso BDF Entrevista. Valeu pela sua companhia e até uma próxima. Tchau!